E qual que é o quinto segredo? O quinto segredo é esse, é um erro comum que nós vemos em quem sente que está falhando, em quem sente que não está tendo conexão com a igreja, em quem olha para a igreja e não percebe a igreja participando da sua pregação. É porque ele não está formatando o estudo que ele fez da palavra de Deus como uma pregação. Este é um erro muito comum. Você, eu, nós, as pessoas vão à Bíblia, aqueles que sentem uma chamada para a pregação, eles leem a Bíblia, aquela mensagem fala com eles, e eles falam, eu vou pregar isso. E ele pega o estudo dele, faz algumas anotações, e ele chega para a igreja e quer passar o estudo dele para a igreja. Só que estudo é uma coisa, pregação é outra. E não estou falando nem daquela pregação que se chama o estudo bíblico. Não estou falando do estudo bíblico que se coloca no púlpito, não estou falando disso. Ele é diferente de pregação. Mas estou falando da tua pesquisa, da forma como você estudou e você quer colocar aquilo para a igreja. Então, o que acontece? Quando você está estudando a palavra, e as revelações vêm, e vem muitas revelações, e muitas palavras falam com você, são pensamentos, são verdades, são ideias que te surgem, mas elas não estão alinhadas, elas não estão organizadas. E quando você tenta colocar isso para a igreja, o que acontece? A igreja não vai te compreender, porque a igreja não participou do teu processo de estudar. Na tua cabeça, aquilo faz sentido, mas para a igreja, não faz sentido. A igreja não consegue compreender aquilo que você falou. Então, este é um dos maiores, um dos mais causadores, vamos dizer assim. Um dos erros mais comuns entre aqueles que querem pregar e não conseguem pregar é esse. Eles não estão formatando o seu estudo como uma pregação. O que é uma pregação? A diferença dela de um estudo. A pregação, ela é uma organização dos pensamentos. Então você precisa organizar os seus pensamentos em uma sequência lógica. Como eu disse, quando você está estudando, muitos pensamentos te vêm à mente. Muitas revelações você tem quando está estudando o texto bíblico. Só que aquelas revelações, elas não estão organizadas. E quando você coloca para a igreja daquela maneira, ficam pensamentos soltos. Não existe uma sequência, não existe um começo, meio e fim. E não existe uma ligação daquelas mensagens na vida de quem está te ouvindo. Então você precisa organizar seus pensamentos em uma sequência lógica. Outra coisa, você não queira pregar tudo que você recebe, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que lhe é revelado no seu estudo, não queira pregar tudo em uma única pregação. Na verdade, a maior parte do que você está ali naquele estudo que você recebeu, do que você enxergou, do que você viu, que lhe foi revelado naquela mensagem, naquele estudo, a maior parte você não vai usar na pregação, você vai desprezar, vamos dizer assim, ou seja, você vai deixar para uma outra oportunidade e você vai pegar apenas uma. Você teve 10, 15, 20 ideias ali, você vai pegar apenas uma e vai desenvolver aquela ideia com começo, meio e fim. Você vai desenvolver aquela ideia em uma sequência lógica. Você vai explicar para a igreja e você vai aplicar para a igreja apenas uma ideia, apenas um pensamento. Porque se você tentar colocar tudo de uma vez, o que vai acontecer? Se você tentar, numa única pregação, você colocar todos os pensamentos que te ocorreram quando você estava estudando a Bíblia, você vai tumultuar, você vai colocar pensamentos fora de ordem e a igreja não vai conseguir te compreender, não vai conseguir te acompanhar. Deixa eu dar uma atualizada aqui na minha tela, no meu monitor, ver quem mais está chegando, quem mais está acompanhando a gente aqui nos comentários. Vamos lá. Ei, Kleber Serafim, está conosco aí, bem-vindo. Também Deide Campos. Deide Campos. A Stephanie disse que ela é de Fortaleza, muito bom. É da Fortaleza, é a Stephanie de Fortaleza. Deide, fala para nós de onde você é, Deide, de qual cidade que você está falando, graças a Deus. Os outros que estão aí acompanhando também se identifiquem, para que a gente possa conhecer. Não fique apenas acompanhando, mas se identifique,
faz parte aqui, faça parte aí do nosso grupo de estudo, de homilética, que estamos formando nesse momento aqui. Então vamos lá, continuando, organizar os pensamentos em uma sequência lógica, pegar uma ideia. Por exemplo, aquilo que eu falei de Davi agora há pouco, tem várias coisas que estão ali de Davi. Eu posso pegar o desprezo que ele sofria, eu posso pegar de Davi, que era uma pessoa que não tinha aparência, eu posso pegar, no caso de Davi, a surpresa que Samuel teve em chegar naquele lugar e ver os irmãos do mais velho pela ordem, o mais novo, e ele sempre pensando que era aquele que Deus tinha escolhido, mas não era. Quando acabou todos e Deus não falou para ele, ele ficou preocupado, mas aí não tem mais ninguém. Então, já é um ponto que eu posso focar. Então, cada ponto desse são pregações diferentes, são assuntos diferentes. Eu não posso colocar tudo numa única pregação, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou jogar um monte de coisa para a igreja e a igreja vai ficar sem compreender. É tal negócio. A igreja pode até falar, comentar com alguém, como é que foi o culto de hoje? O culto de hoje foi uma benção, o pastor pregou, o irmão pregou, o irmão pregando, o irmão fulano pregou, a irmã fulana pregou, foi uma benção. O que foi que ele pregou? Olha só, ali eu sei que ele falou de Davi, falou de Samuel, ele falou de Jessé, ele falou de ovelha, de urso, de Golias, mas ele não tem uma ideia definida. Por quê? Porque a tua pregação não foi definida. A tua pregação não teve uma sequência lógica, a tua pregação não teve foco. Muito importante, a pregação precisa ter um foco. Nesse processo de formatar o seu estudo com uma pregação, além da organização dos pensamentos em uma sequência lógica, você precisa fazer a pessoa caminhar com você em sua pregação. Ou seja, você tem que começar, né, no início, no primeiro passo. Você tem que dar uma ideia para a pessoa do que você vai falar para ela naquela noite. Você não pode chegar e já jogar ela num monte de pensamentos, não. Nessa noite eu quero falar sobre a verdade tal. No caso de Davi, nessa noite eu quero falar como Deus encontra o seu servo desconhecido. E você vai pegar sobre como que Deus encontrou Davi, como Deus conhecia Davi. Ele era um desconhecido, ele era o menor da casa de seu pai. Dentro da própria casa de seu pai, ele era desprezado. Não, você vai falar, mesmo que você seja uma pessoa desprezada, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tenha uma aparência, não tenha uma influência onde você está, mas Deus te conhece. E aquilo que Deus te prometeu, ele vai realizar na tua vida. Então, tá vendo? Você pegou um ponto. De tantas coisas que tem naquela passagem, você pegou um ponto. E nesse ponto aqui, eu posso pregar 30 minutos, posso pegar 40 minutos, uma mensagem bem definida, uma mensagem bem organizada, uma mensagem com começo, meio e fim. E vou trazer a pessoa. Já vou no início falar para ela sobre o que eu vou estar falando. Se eu digo para ela, olha, eu vou falar sobre isso, ela já vai entender, ela já vai poder me acompanhar. Porque a pregação é uma caminhada. Você vai estar pegando a pessoa pela mão, lá no começo da sua mensagem, você vai conduzi-la pela palavra, pela sua mensagem, pela sua pregação, e você vai levar ela para um ponto. Você tem que ter um objetivo. Uma coisa, toda pregação tem que ter um objetivo. Você tem que saber o que você quer que a igreja faça com aquilo que você vai pregar. Você tem que saber aonde você vai levar a igreja através da sua pregação. Então, você precisa fazer cada pessoa caminhar com você, não é como você. Cada pessoa caminhar com você em sua pregação. Você vai conduzi-la pela mão através de cada parte, de cada etapa da sua pregação. E, como eu disse, você tem que dizer para aquela pessoa, para os irmãos, para a igreja, o que eles têm que fazer. Você está usando o termo você está pegando na terceira pessoa, você tem que dizer para ela no final o que ela deve fazer com a sua pregação. Então você tem que ter objetivo, você tem que concluir a sua pregação, você tem que aplicar a sua pregação, a mensagem, aquele ponto que você começou, que você desenvolveu durante a sua pregação, você vai apontar para uma direção e você vai dizer para aquela pessoa que está te ouvindo o que ela deve fazer com a sua pregação. Então, isto é a diferença que existe entre o seu estudo e uma pregação. Formatar o seu estudo com pregação é
você organizar os seus pensamentos em uma sequência lógica, e você vai ter que fazer uma seleção. Posso colocar aqui que você vai ter que selecionar apenas uma ideia, uma verdade daquele seu estudo, e você vai desenvolver esta ideia na sua pregação. Então é isso, é organizar, é selecionar, é desenvolver, e você fazer com que cada pessoa que esteja ali caminhar com você através da sua pregação, você ter um início, você ter uma introdução, você ter um desenvolvimento, você explicar aquela ideia, aquela única ideia, lembra? Esta ideia. Você vai desenvolver durante a sua pregação e você vai conduzir aquela pessoa pela sua pregação. E no final você vai dizer para ela o que ela deve fazer com a sua pregação. Quando você faz isso, você já está num processo de formatar o teu estudo como uma pregação. E o que acontece? A pregação, ela é compreendida, ela é entendida. E essa desconexão que você percebe quando está pregando, e você percebe que a igreja não está se conectando com você, ela pode ter origem num desses pontos. Provavelmente, você está errando num desses pontos, que são, recapitulando, né? O primeiro segredo, a boa dicção. A pessoa precisa entender as suas palavras. Então, você pode ter muito conteúdo, mas se você não está falando de uma maneira que as pessoas te compreendam, as palavras não são entendidas, então não haverá comunicação. Não havendo comunicação, a igreja não vai interagir com a tua pregação. A igreja não vai receber, ser edificada pela tua pregação. Outro ponto, que é paralelo com o primeiro, é usar uma linguagem comum ao seu auditório. Você pode ter uma boa dicção, mas as palavras, o linguajar, não está sendo comum àqueles que estão te ouvindo. Então, está falhando a comunicação. Está havendo uma dificuldade para você ser compreendido. Então, use linguagem comum a quem está te ouvindo. Como eu disse, se é para mulheres, uma linguagem diferente, para jovens outra, para obreiros outra, homens casados, homens solteiros, são pessoas do campo, são pessoas da cidade, são pessoas de pouca instrução, pessoas com muita instrução. Então, cada grupo, cada igreja, cada auditório tem as suas características, e você deve pregar de uma maneira que você atinja o maior número possível de pessoas naquele auditório. A linguagem deve ser comum, a linguagem deve ser simples, deve usar palavras que sejam facilmente compreendidas. A tua estrutura de organizar a forma de falar também tem que ser direta. Nada de ficar dando volta, nada de usar muito adjetivo. Seja mais direto, o mais direto possível, para que você se comunique com facilidade, para que a igreja compreenda com facilidade. O terceiro segredo é você colocar a pessoa na tua conversa, você usar o você. As pessoas que são do Nordeste e os do Sul, né, usam o tu. Então você tem que falar na terceira pessoa e no singular, como se estivesse falando com uma única pessoa. Quanto mais você se aproximar dessa linguagem do individual, da conversa particular, o que vai acontecer? Mais as pessoas vão sentir fazendo parte daquela conversa, mas elas vão se sentir bem, porque elas vão entender que aquela mensagem é com elas. Há muitos anos atrás, eu conheci um pastor que gostava de acompanhá-lo, não era da minha igreja, era de uma igreja de outro bairro, do mesmo ministério, mas de outro bairro, e como os cultos não coincidiam na minha e na dele, eu gostava de assistir os cultos de ensino dele. Por quê? Porque ele falava como se estivesse apenas eu e ele. Ele usava muito você, ele conseguia colocar cada irmão dentro da sua pregação. Aquilo me marcou muito, e aquilo trouxe o quê? Uma forma de eu me identificar muito e gostar de acompanhá-lo. Tanto é que eu dobrava, vamos dizer assim, os cultos durante a semana, porque eu ia na minha igreja e ia na dele também, né? E dentro desse mesmo princípio de falar como se tivesse uma conversa individual, também o aplicar. Não adianta você ser teórico. Pregações teóricas, elas não falam com as pessoas. Outro dia, eu não pude ir na minha igreja por questão de tempo. Eu fui numa igreja próxima aqui de casa, há algum tempo que eu queria conhecê-la. E eu fui lá, e infelizmente naquele dia não era o pastor titular. Eu queria conhecer o pastor titular, ele é uma pessoa que tem
uma boa formação, ele é um pastor batista tal, e pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, ele é uma pessoa que tem uma boa formação, deve ter muito conteúdo. Naquele dia não estava ele, estava um dos treinandos, né, um dos estagiários, como eu digo. E ele não foi infeliz, porque a pregação dele foi extremamente teórica, extremamente genérica. Ele não conseguiu colocar a igreja na pregação, ele não tinha praticidade, não dava para colocar em prática aquilo que ele estava falando, que foi extremamente teórica. Então, não seja teórico, mas aplique as verdades bíblicas no dia a dia das pessoas. Você tem que falar de uma maneira que a pessoa entenda que está falando com ela. Não adianta falar de grandes heróis, de grandes figuras da Bíblia. Não, você tem que aplicar a verdade na vida dela, porque senão ela vai achar que aquilo não é para ela. E quinto, é você formatar o seu estudo com uma pregação. Você tem que ter organização dos seus pensamentos, você tem que selecionar, você não vai colocar tudo que você aprendeu naquele seu estudo, tudo aquilo que foi te revelado, você não vai colocar em uma única pregação, mas vai ser para apenas uma ideia, uma verdade, vai desenvolver essa ideia, vai ter foco a tua pregação, e você ter o cuidado de levar a pessoa do início ao fim, conduzi-la através da sua pregação. Quando você faz isso, e você diz para ela o que ela deve fazer com a sua pregação, o que acontece? Pode ter certeza que você vai sentir conexão, a igreja vai sentir conexão com a tua mensagem. Coloque esses princípios, comece a aplicar eles a partir de hoje, nas suas pregações, e você vai sentir a diferença, você vai perceber que a igreja vai ter um outro comportamento em relação à tua pregação.